Olha, na semana passada, você acompanhou o Cidade, a gente abordou uma lei, né, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que garante indenização aos profissionais da saúde e garante também aquela questão da validade, né, da necessidade de apresentar exatamente um atestado médico. A gente abordou na semana passada, mas por esse lado do atestado médico. Hoje a gente volta a falar dessa lei, mas justamente para ressaltar esse ponto da lei que visa, né, exatamente através dessa lei, as pessoas que foram, por exemplo, contaminadas pela Covid, ficaram incapacitadas ou até mesmo morreram, profissionais que estão, né, nesse ambiente de saúde, podem receber uma indenização. A gente vai falar a partir de agora e trazer esses detalhes, né, de como eles podem ser beneficiados com o advogado Juliano Pessoa, que está conosco pela internet e nos ajuda a esclarecer detalhes desse ponto dessa lei. Boa noite, doutor Juliano, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. A lei, ela demorou muito para ser aprovada, né? Foi para o Congresso, o presidente vetou alguns pontos, voltou para o Congresso, o veto foi derrubado, mas enfim, ela foi promulgada, não é? E a gente tinha abordado na semana passada mais um dos pontos da lei, que foi a questão daquela obrigatoriedade de apresentar um atestado para todos os tipos de trabalhadores, que você não precisava apresentar em até 7 dias. Hoje eu queria que a gente destacasse um pouco mais essa indenização. Como é que funciona? É apenas para profissionais da saúde que foram infectados, por exemplo, no ambiente de trabalho? Boa noite. Boa noite, essa é uma satisfação mais uma vez. De fato, como você destaca, a lei teve todos esses fatos conturbados aí, mas finalmente ela foi promulgada, sancionada e já está vigente, né? Eu diria que é uma lei que faz justiça, né? Porque a gente tem inúmeros profissionais no dia a dia colocando a sua própria vida em risco, né? Em favor de toda a sociedade, cuidando de todos nós, principalmente, especialmente aqueles que estão envolvidos no enfrentamento da pandemia lá na linha de frente. O que é que a lei preconiza? Não só os profissionais da saúde, como vem sendo veiculado, mas também outros profissionais que atuem, né, nessas instituições de saúde, que façam o enfrentamento à pandemia, eles também estão resguardados por essa legislação. Desde o motorista de ambulância, o segurança da instituição, aqueles profissionais que estão presencialmente laborando na parte administrativa, então, o copeiro, o pessoal de limpeza, então, ou seja, todos aqueles que queiram ou não, apesar de não estar atendendo diretamente o paciente, mas colocam a sua vida em risco a partir do momento que ele está naquele ambiente insalubre todos os dias, presencialmente, eles são resguardados por essa legislação. Então, caso ele venha ter algum tipo de incapacidade permanente, ou mesmo ele seja acometido pela doença e chegue ao ponto de falecer, os familiares, os herdeiros, né, o cônjuge dessa pessoa, desse trabalhador, terá o direito de receber uma indenização por parte da União para reparar, para minorar, pelo menos, um pouco desses danos, né? Logicamente que ninguém quer receber esse tipo de indenização, que muitas vezes, né, o seu parceiro, o seu companheiro paga com a própria vida, mas caso isto aconteça, pelo menos a família não ficará totalmente desamparada, e isso é muito justo nesses casos. De certa forma, uma compensação, né? Mas a gente sabe que, assim, não tem dinheiro que pague a vida, né? Você ter aquele familiar ali do lado, mas, de certa forma, é um reconhecimento para quem está enfrentando, como o senhor falou, né, na linha de frente. Agora, em casos de incapacidade, essas incapacidades têm que ser avaliadas, por exemplo, a pessoa entrou com o benefício do INSS, foi exatamente diagnosticada com algo ou com alguma sequela, né, da doença que o impede, por exemplo, de exercer o que ele fazia antes. Como é que funciona essa indenização por incapacitação? Exatamente, interessante essa sua pergunta, porque é exatamente assim que acontece, né? Como qualquer outro tipo de benefício nesse sentido, né, quando se pleiteia na Previdência, a pessoa terá que passar por uma perícia técnica, né, por um perito oficial federal, que irá analisar todo esse arcabouço probatório, de documentos, de exames, né? O paciente, naturalmente, será avaliado, né? Esse profissional será avaliado por esse perito, e se constatará se de fato houve essa sequela permanente e se isso foi desencadeado naturalmente por conta do contágio, né? Da contaminação dele ter sido acometido pela Covid-19. Então, na incapacidade funciona assim, e no falecimento, é importante que a gente destaque que a questão da quantia, né? As pessoas receberão uma quantia única no valor de R$50 mil, tá? Que será paga ao cônjuge ou os herdeiros dessa pessoa falecida, e também se ele deixou filhos, né, menores de 21 anos ou até menores de 24 anos se cursar a faculdade, ainda terá um outro pagamento adicional, que é uma quantia variável,
no valor de R$10 mil, que será contabilizada de acordo com os anos que ainda restam para que esse menor complete 21 anos ou 24 anos se estiver cursando a universidade. E ainda tem aqueles casos de um menor, de um filho, né, independente de ser menor ou não, que possa ter algum tipo de deficiência física. No caso da deficiência, exclui-se essa análise aí da questão da idade, né, se tem 21 ou 24. Independente da idade, ele terá que receber, no mínimo, 5 parcelas de R$10 mil. Então, ou seja, tem todo esse contexto que abarca não só o profissional diretamente, mas também os familiares que ficam, né, que, como você bem destacou, já tem todo um sofrimento por conta disso, né, uma pessoa que se dedicou para a sociedade ali nesse momento tão triste que a gente vivencia cotidianamente, e essa pessoa chegou a pagar com a própria vida. É natural e é esperado que o Estado não desampare essa família e, de fato, chegue com essa ajuda financeira que ajudará certamente em vários outros contextos que essa família terá que arcar no seu dia a dia. Mas em relação especificamente ao que você perguntou, de fato é assim, terá que se buscar toda a documentação, os exames, tudo. Vale ressaltar aqui o fato de ter sido primordialmente a questão do Covid como a causa-morte, isso não irá impactar, tá certo? Ele pode ter sido contaminado com Covid e ter tido uma complicação de uma doença, de uma outra comorbidade que ele já tinha antes, isso não exclui o direito de ser indenizado. Então, ou seja, a lei, acho que ela, de fato, apesar de tudo isso que você mencionou na abertura, ela faz justiça para essas pessoas que tanto se dedicam aí para toda a sociedade se ver livre dessa situação. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas. E só para antes da gente terminar, só queria tirar a dúvida. Esse processo precisa entrar diretamente no INSS, precisa acionar a justiça? Como é que funciona para receber, doutor Juliano, essa indenização ou essa compensação? Olha só, a legislação ela fala de um órgão competente, porém ela omite esse órgão, né? Não foi ainda informado qual é esse órgão. A lei foi promulgada na semana passada e todos estamos aguardando, né, naturalmente, que o governo se pronuncie de qual será o órgão. Existe uma tendência, na altura, pode ser até a própria Previdência, né, que já tem habitualmente contato com esse tipo de benefício. Então, é provável que possa ser o INSS, mas pode também ser um outro órgão a ser designado para este fim. E o governo, certamente, nos próximos dias, a gente espera que no máximo nos próximos 15, 20 dias, haja essa informação para que a sociedade já tenha acesso a isso e, se tiver algum caso concreto que se enquadre na legislação, que as pessoas saibam onde buscar essa informação. Se houver alguma dificuldade, é importante que as pessoas procurem um profissional da área jurídica para utilizar algum tipo de remédio jurídico que force o governo a trazer essa informação o mais rápido possível naquele caso concreto e dar andamento a toda essa previsão legislativa. Obrigado, doutor Juliano, pelas suas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta Alagoas. Até a próxima.